Deus nosso Pai, elevamos o nosso pensamento a vós, para que as forças que promanam de vós desçam sobre o nosso curso, sobre nossos alunos, sobre os alunos que estão ausentes e outros submetidos à doença. Enfim, que a vossa misericórdia se faça patente na aula de hoje. Pedimos, na abertura desses trabalhos, que os alunos mantenham uma atenção de pensamento positiva, para que os espíritos que conjugam sua assistência conosco tenham condições de também trabalhar. Enfim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia 15 de setembro do ano 2014, pela graça de Deus. Bem, nós estamos ainda estudando a parte 2, o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, que é a maior parte do nosso trabalho e do trabalho do Allan Kardec. O livro do Allan Kardec, do professor, tem 1009 perguntas, mais itens, subitens, enfim, dá muito mais do que 1009, além de dissertações e comentários, etc. Mas, de toda forma, só essa parte, ela das 1019 perguntas, ela compõe 600 perguntas. Ou seja, mais do que a metade do livro dos Espíritos está voltada para o estudo dos Espíritos. Uma parte está voltada para as causas primárias de Deus e as causas primárias que nós estudamos. Mais à frente, teremos as leis morais ou divinas. E, finalmente, das penas e gozos na terra e na vida futura, que é a quarta e última parte, fora as dissertações em que ele se alonga. Então, essa contribuição do Allan Kardec sobre a definição e o estudo aprofundado dos espíritos tem por objetivo mostrar a realidade do mundo espiritual. E, além de mostrar essa realidade, mostrar a conexão que ele faz conosco aqui no mundo, porque nós estamos conectados a eles e eles a nós através dos nossos pensamentos. Então, é o princípio da solidariedade humana, da visão que tudo no mundo se comunica, tudo no mundo se interpenetra, tudo no mundo tem uma ligação, em que hoje a física quântica já vem estudando isso, que não há sistemas isolados. Isso faz parte de uma mecânica newtoniana ou de uma lei de termodinâmica ainda da física do século XVIII e do início do século XIX.
mas nós vivemos numa intercomunicação. E Allan Kardec não propõe, ele prova a existência dessa intercomunicação. Então, como é importante para nós termos esse controle da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para podermos prosperar numa intercomunicação positiva. Como é negativo para nós abrigarmos sentimentos de tristeza, de lamento, embora essas coisas existam e façam parte do dia a dia da vida. De toda forma, a força que Allan Kardec propõe sempre é a força positiva em todas as circunstâncias. E dentro desse contexto, hoje ele estuda a desencarnação do espírito e as lembranças que ele possa ter, ou a lembrança da vida que viveu, da vida corporal. Então, é a lembrança da existência corporal. A primeira pergunta é a seguinte: o espírito se lembra de sua existência corporal? Sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. Eu te afirmo que por vezes ri-se da depiedade de si mesmo, tal como o homem que, ao atingir a idade da razão, ri das loucuras da juventude e das puerilidades da infância. Então, o espírito viveu muitas vezes e, evidentemente, ele vai se lembrar de suas vidas passadas. Mas essa lembrança, ela sofre certas restrições que as próprias leis de Deus impõem. Sobre esse assunto, a lembrança do espírito de sua vida mais recente, é importante se assinalar que unicamente registra tudo, ou tudo registra mecanicamente em sua consciência, encontrando-se ao acesso às existências passadas na dependência do grau de evolução, vale dizer, as suas lembranças. Então ele é um disco, um gravador que automatiza todos os eventos que vão se passando a seu lado, ou uma máquina de filmar. Mas o acesso a aquilo que ele registrou vai depender sempre da sua evolução moral. Esse registro mecânico compreende-se porque, ao compreender-se ser o espírito imortal, criado à imagem de Deus, e como espírito, pois capaz de registrar todos os eventos das suas vidas passadas. Então tem aqui um gráfico muito simples, que se nós considerarmos o espírito como um foco de inteligência, uma flama, uma luz, como os espíritos, eles mesmos definem o que é o espírito, porque o espírito ele está vestido do perispírito. Nós reconhecemos os espíritos pelo seu perispírito, mas o seu perispírito é uma roupa também, como a nossa roupa carnal. Há um momento que o espírito vai evoluindo e vai se despindo de suas roupas, e seu perispírito vai se modificando. Então, a essência do espírito
é uma pulsação de inteligência, de consciência. Por isso que ele é feito, ou que nós somos feitos à imagem de Deus. Porque Deus não tem forma, Deus não tem definição. Deus é algo abstrato, definido dentro da doutrina para fins didáticos apenas como a inteligência suprema e a causa primária de todas as causas. Só isso. Ele não dá mais outras definições. Então, nós entendemos que dentro de nós existe essa inteligência divina, herança de Deus, criados à imagem dele, como consta mais uma vez nos Salmos 62.10, que diz: eis que sois filhos do Altíssimo, sois todos, eis que sois deuses, sois filhos do Altíssimo. A condição de termos deuses é a filiação divina. Então, o nosso processo evolutivo é igual uma casca de cebola. Nós temos que ir descascando as imperfeições, encarnação a encarnação, até a nossa consciência voltar à consciência primeva, a consciência espiritual que nós abrigamos em nós. Enfim, então, se colocarmos as camadas externas, que são as experiências espirituais e corporais que nós passamos, reencarnatórias, e aqui o espírito, então nós podemos dizer que o espírito, de acordo com o seu grau de evolução, progressivamente acessa a camadas cada vez mais remotas de suas lembranças, ou seja, o acesso à vida passada. Está claro isso? Então há uma questão que polemiza. Será que nós devemos ter acesso às nossas vidas passadas? Chamada terapia das vidas passadas. A doutrina, ela não menciona essa terapia. Não há nenhuma referência a hipnotizar uma pessoa, fazer a regressão dela e pedir para que ela se lembre da infância. Aí ela talvez se lembre, mas as coisas nós não sabemos se são episódios reais ou fantasias que ela está traduzindo. E em relação a outras encarnações, a doutrina, ela silencia, porque ela diz que o espírito, ao reencarnar, compulsoriamente, ele esquece das vidas passadas. Porém, ao voltar ao mundo, os espíritos, dependendo do seu grau de evolução espiritual, ele pode ter acesso. Então, nós não sabemos ainda os custos-benefícios dessa terapia, porque o problema essencial do espírito é um problema moral. É um problema moral, um problema de evolução, de praticar o bem, de não ser egoísta, de perdoar, de ser indulgente, de ser misericordioso, de ser paciente, enfim, de ser piedoso, de ser desprendido, de ser altruísta, de ser benevolente, de ser caridoso, enfim, expressar amor. Esse é o problema do ser. O problema do ser é um problema eminentemente moral. E esse problema é que vai gerar todos os transtornos do ser e tudo o que temos de bom ou de mal. Então, o conhecimento de uma vida passada, sem a conotação de um processo de evangelização, de modificação moral, é um acesso minêmico da memória. É um acesso da memória. O hipnotismo faz isso tranquilamente. As hipnoses também fazem isso. Tratamento hipnótico.
Mas tudo isso é relativo. Então, nós temos que colocar essa situação numa situação que não encontra-se nos livros, na literatura espírita, na nossa bibliografia, da codificação, e não sabemos realmente, e não temos dados confiáveis em termos de evidências, como nós temos as nossas evidências médicas, né? Temos as nossas evidências médicas, nível A, B, C, enfim, nós não temos evidências estatísticas que possam nos dar uma aproximação mais fidedigna da veracidade desses fatos. São fatos isolados, narrados por um ou outro terapeuta de vida passada, e que aqui, trazendo para a nossa medicina, nós sabemos que uma experiência individual não tem nenhum valor para nós. As experiências boas que nós temos, que são as pesquisas clínicas, elas têm que ter pelo menos 100 doentes. É uma evidência ótima quando nós temos uma estatística baseada em 100 casos clínicos, 100 casos cirúrgicos. Fora isso, como eu trato, como eu faço, essa época já passou na medicina. Enfim, a medicina baseada em evidência, ela tenta emergir um caráter científico do nosso trabalho, embora nós sejamos ainda empiristas e trabalhamos também com o ser humano. Daí a medicina também ser uma arte, não só uma técnica, é uma arte, porque ela se relaciona com pessoas. E o que nós estamos vendo aqui hoje nos arrepia, porque fala-se em modismo, tem modismo de tudo, Valtinho. Está sabendo? Ou não? Tem modismo de tudo. Então, cada época é um modismo. Nós só poderemos dar acreditação, pelo menos, de efeitos realizados mediante a um estudo que contemple a pesquisa clínica em seus diversos aspectos. Eu não sei se vocês me entenderam, porque eu não posso avançar nesses termos técnicos, não é? De toda forma, o que nós sabemos é isso. A evolução do espírito é que nos importa. E evolução é moral e intelectual, sendo que a moral precede a intelectual. A lembrança da existência corporal, quer dizer, o espírito desencarnou, se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte, como se fosse assim um flashback repentino. Não. Chega-lhe pouco a pouco, como algo que sai de um nevoeiro, à medida que ele, na lembrança, vai fixando sua atenção. Porque isso é um fenômeno gradual, essa percepção da existência corporal. O estado confusional vivido pelo espírito, porque o espírito ele transita do mundo material para o mundo espiritual, ele não tem as percepções ainda desenvolvidas para o mundo espiritual, embora tenha as percepções, a cognição ligada ao mundo físico. Esse estado confusional nos momentos pós-desencarnatórios bem define a incompetência da percepção da consciência nesse novo mundo, da percepção e da consciência nesse novo mundo, o espiritual. Falta-lhe a adaptação a esse desconhecido, a esse até então desconhecido plano de vida. Quer dizer, ele está dentro do nevoeiro, mas à medida que ele vai se concentrando, ele vai despertando a sua percepção espiritual. É a transição do material, do físico, para o espiritual, da densidade para a eterização, do tangível, palpável, para a rarefação.
Então, são frequências de ondas diferentes. A onda física, a energia física é uma, a energia material é outra. Allan Kardec, na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, nos traz o seguinte depoimento transmitido pelo espírito Vienot. A passagem da vida terrena para a vida espiritual oferece, é certo, um período de confusão, como a gente viu lá em cima, e de turbação para a maioria dos que desencarnam. Isso aí é clássico, esse estado confusional pós-reencarnatório. Mas isso vai depender nós diríamos, do estado consciencial do espírito, da sua moral, da sua vibração, da sua energia. Se ele tiver uma energia menos densa, ele rapidamente devassa isso. Se ele tem uma energia pesada, ligada ainda ao mundo material, pelo pensamento, ele fica como que com um tapa-olho, ele não enxerga direito, ou ele fica míope. Então tem esse exemplo aqui da dificuldade do André Luiz ao desencarnar. André Luiz, em Psicografia de Francisco Xavier, no livro Nosso Lar, nos descreve parte desse estado confusional. Vamos lá? Eu guardava a impressão de ter haver perdido a ideia do tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer a um número de encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a larga expansão dos pulmões. Ele tinha a impressão, não tinha noção do tempo, não tinha noção de espaço, achava que tinha morrido, mas ao mesmo tempo ele tinha a sensação de ter pulmão e respirar de uma maneira muito profunda. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia, vírgula, fugia, apenas sabia fugir sempre. Fugir sempre. O medo me impelia ter roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos, perdera toda a noção de rumo. Isso aqui é um perfeito estado confusional que ele descreve. E como André Luiz era um espírito pesado, né, quando desencarnou. 306. O espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida. Pode abranger todo o seu conjunto de um golpe de vista retrospectivo. O que ele se lembra, afinal? Ele vai se lembrar das coisas que estão em conformidade com as consequências que resultaram para seu estado de espírito. As coisas que são importantes para ele, as coisas que marcaram a sua vida na reencarnação. É isso que ele vai se lembrar, não é? Ele não vai se lembrar de coisas secundárias. Então, primariamente, ele vai se lembrar daquilo. Por que ele está ali naquela situação espiritual e quais foram os fatos mais importantes na sua vida durante a reencarnação, a vida corporal. Por que isso? Porque ele tem que ter consciência do que se passou com ele. Isso não pode passar em branco.
Tudo que ele fez, ele tem que saber que fez. Mas deves compreender que há fatos de sua vida aos quais não dará nenhuma importância e que nem mesmo procura lembrar-se. Então nós vamos nos lembrar daquilo que realmente marcou a nossa vida. As coisas secundárias, para nós, não tem nenhuma valia, né, no mundo espiritual. Portanto, ele tem a memória da vida dele. Essa memória depende do grau de evolução. Pode ficar no estado confusional muitos anos. Isso nós vamos ver aqui. Ou seja, todo o problema do ser é o problema moral. Por isso que Jesus veio ao mundo, para ver o problema moral. Da mesma maneira que em nossa vida corporal damos maior ou menor importância a certos eventos, o espírito com inteligência se fixa naqueles que consistentemente influenciarão o seu futuro destino. Então ele vai ver os fatos mais importantes e vai ter consciência de que esses fatos terão um efeito na sua futura encarnação, produzindo então uma nova realidade para ele, que será de prova, expiação ou será de realização. Isso vai depender, né, das suas ações no mundo. Ressalta-se que esta capacidade de evocar o fato que seja de importância, mais uma vez, sempre estará na dependência do seu grau de evolução moral. É isso que as nossas aulas batem o tempo todo e vão continuar batendo, que esse é o problema do ser humano, é o problema moral. 306A. Poderia lembrar-se dela se o quisesse? Dependendo. Pode lembrar-se dos mais minuciosos detalhes, incidentes, seja de acontecimentos e fatos, seja dos seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, o espírito não o faz. Então nós estamos vendo um caráter pragmático na lembrança dos espíritos, ou na evocação da sua vida mais recente aqui. Por que esse caráter pragmático? Porque o que ele lembrar tem que ser útil para ele. É uma experiência. E ele tem que aproveitar essa experiência, boa ou má. Isso não pode ficar no esquecimento, porque isso reformará ele e lhe dará uma nova visão da vida futura. Como se observa, as respostas caminham para a seletividade de lembranças de acordo com seus graus de importância. É claro, não é isso? Então tem um esquema assim muito simples, pode subir mais um pouquinho. Graus de importância dos fatos a serem evocados pelos espíritos. Então, os graus são muitos, não é? Então, se a gente fizer aqui, nesse esquema tão simples, o grau 10 ao grau 0, aqui não era nada, ele errou, então ele vai avaliar o que é importante e que gerou consequência para a vida dele. O homem faz isso habitualmente aqui na Terra, mas faz por interesse. Então ele vai fazer um negócio, ele começa a avaliar as ações que ele fez e o que essas ações e como vão influenciar os seus negócios. Ele é pragmata. Ele procura utilizar a sua inteligência em bem do interesse pessoal. Ele dá um valor àquilo que mais lhe trará algum tipo de satisfação, de um desejo realizado. Então, ele conecta a sua inteligência a um fato ou a experiências passadas em que errou, não quer repeti-las para que as coisas não caiam outra vez como caíram.
Então, essa inteligência dele, o espírito aplica também ao ato de se lembrar. Até que ponto vale a pena se lembrar de um fato, Irene? Nós podemos nos lembrar de fatos construtivos, mas também podemos aqui na Terra nos lembrar de fatos que nos levaram ao sofrimento. Mas se nós tivermos uma capacidade crítica, nós vamos ver, observar que isso pode servir de quê? De aprendizado, de melhoria, de educação. Então, é esse movimento da inteligência que o espírito, como nós, ele aplica em relação aos fatos que aconteceram na sua vida. Se ele foi hipócrita, se ele mentiu, por exemplo. Então ele vai lembrar das cenas de hipocrisia e das cenas de mentira. E vai ver os reflexos disso, porque os seus superiores são como professores, mostrando os efeitos que esses efeitos produzirão na sua vida futura. As coisas não passam por assim, por um milagre. Não desaparecem, não somem. Elas se mantêm constantes na atmosfera física e na atmosfera espiritual. Então, o espírito vai tentar, através dessas evocações, dessas lembranças, melhorar o seu novo destino. Pergunta ainda em cima dessa pergunta de Graus. O espírito entrevê a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura? Quer dizer, o que a vida terrestre vai propor a ele em relação ao seu futuro? Ou o seu futuro vai propor em relação à sua reencarnação? Certamente que haver essa finalidade e compreende melhor do que quando estava encarnado. Claro, ele não estando mais encarnado, ele compreende melhor as circunstâncias que ele passou, procura retificá-las e também ele sabe as consequências, ele tem um prognóstico, uma visão melhor do que pode, hipoteticamente, acontecer. Compreende a necessidade de sua purificação, essa é a resposta do Espírito, para chegar ao infinito. E sabe que a cada existência se livra das imperfeições. Então aqui é o problema da reencarnação. Ele sabe que a reencarnação é o mecanismo depurador, purificador do seu espírito para liberá-lo das imperfeições. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, nos traz a narrativa de um espírito que viveu sua vida em expiação. Então eu queria a todos que vocês se atentassem muito a esse fato, porque ele está conectado com alguns fatos que vieram me falar hoje, mas eu já tinha conhecimento. Não está diretamente, mas há algum grau de semelhança. Não é? É um homem chamado Sligo. Quem quer ler ele para mim aí? Quem lê isso aí? Esse é russo? O que é isso? Quem quer chutar aí? André, quer chutar? Sligo, vamos para Sligo. Muito bem. Vamos chamar ele de Mel, que fica mais fácil, né? O Mel, pronto. Aí resolveu. Este não passou de um pobre israelita de Vilna, falecido em maio de 1800
1965. Isso aqui eu acho que era a Rússia, cidade russa. Ele faleceu em maio de 65. Mais de 1800. Falei 900? Quer dizer, o primeiro trabalho de Allan Kardec, em 1857, né? É o Livro dos Espíritos. Durante 30 anos, mendigou como uma salva. É um tipo de bandeja redonda e pequena nas mãos. Por toda a cidade era bem conhecida aquela voz que dizia: lembrai-vos dos pobres, das viúvas, dos órfãos, lembrai-vos. Por essa longa peregrinação, 30 anos, né? Mel, ou Sligo, havia juntado 90 mil rublos, não guardando, porém, para si um só copeque. Copeque é centavo, né? Na moeda russa, e a moeda russa é o rublo, né? Não é isso, pessoal? É o rublo? É o rublo. Aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino das crianças pobres. Foi só no mundo, e no entanto, foi só no mundo, viveu sozinho. E no entanto, o seu enterro teve o acompanhamento de grande parte da população de Vilna, cujos armazéns cerraram as portas. Então nós temos o caso aqui de uma vida de expiação. Ele falece em maio. Em 15 de junho, logo após, ele já dá uma comunicação na Sociedade Espírita de Paris. A gente tem que entender que Allan Kardec tinha muitos espíritos poderosos que podiam trazê-los, não é? Mesmo que ele não tivesse no estado de lucidez total, eles davam os passes nesses espíritos desencarnados e produziam a ele condições de se comunicar logicamente. Evocação, evocaram o Sligo. Excessivamente feliz, ele diz, chegado enfim à plenitude do que mais ambicionava, e bem caro paguei. Aqui estou entre vós desde o cair da noite, agradecido pelo que vos desperta o espírito do pobre mendigo, que com satisfação vai procurar responder às vossas perguntas. Então ele já se manifesta. Trecho do depoimento. Faz muitos séculos vivia eu com o título de rei, ou pelo menos de um príncipe soberano. Dentro da esfera do meu poder, relativamente limitado, em confronto com os atuais estados, era eu, no entanto, absoluto senhor dos meus vassalos, como dos seus destinos, e governava-os tiranicamente. Ou antes, digamos, o próprio termo, como um algoz. Sligo. Dotado de caráter impetuoso, violento, além de ávaro e sensual, podeis avaliar qual deveria ter sido a sorte dos pobres seres sujeitos ao meu domínio. Eu não entrei na maior descrição que ele diz, porque ia alongar muito a aula, mas vocês viram que tipo de pessoa que ele falou. E aqui em cima, olha,
muitos séculos, não é? Como espírito, permaneci na erraticidade durante 3,5 séculos. Ficou 350 anos lá em cima. Vocês vão prestando atenção, que as coisas não são assim, paradisíacas. São pesadas, ou são leves, depende da gente. E, quando ao fim desse tempo, compreendi que a razão do ser, da reencarnação, era inteiramente a outra, que não a seguida pelos meus grosseiros sentidos, obtive a força da prece, de resignação e de pesares, a permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que infligira, e mais profundamente sensíveis que os por mim ocasionados. Pediu muito. Obtida a permissão, Deus concedeu que por meu livre-arbítrio aumentasse os sofrimentos físicos e morais. Então ele colocou mais coisas, uma situação mais difícil. Graças à assistência dos bons espíritos, persisti na prática do bem e sou-lhes agradecido por me terem impedido de sucumbir sob o fardo que tomara. Quer dizer, sucumbir seria um provável suicídio, né? Ele ia suicidar, né? Ia acabar com a vida dele, né? Uma vida só de tragédia, né? Vivi sozinho, sem amor, sem afeições, e desde o princípio suportei as brutalidades que para com os outros havia exercido. Sozinho. Pergunta: algum motivo particular vos induziu à escolha da última existência subordinada à religião israelita? Não. Escolhi por mim só, mas ouvi os conselhos dos meus guias. A religião de Israel era uma pequena humilhação a mais na minha prova, visto como em certos países a maioria dos encarnados menosprezam os judeus, e principalmente os judeus mendicantes. Então, por isso que ele escolheu ser judeu, para sofrer a discriminação. Então, nós citamos aqui um caso a respeito da lembrança da vida passada, da última, que o Espírito, ele mostra que o sofrimento dele não foi sem motivo, não foi sem razão, não foi fortuito, tinha todo um sentido inteligente. E a situação dele era tão difícil como espírito, que ele permaneceu 350 anos sem reencarnar, até produzir a prece e receber a ajuda dos espíritos socorristas. Então nós estamos vendo que por trás desses sofrimentos há uma justiça divina. Infelizmente, para nós, mas felizmente, para a nossa incompreensão, existe uma justiça divina. Porque nós lamentamos muita coisa. Pergunta 307. De que maneira a vida passada se desenrola na memória de um espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que ele tenha diante dos olhos? Tanto faz, não é?
É como se estivessem presentes todos os atos que tem interesse em lembrar-se. Ele pode pensar e aquilo vem na sua mente. Ele pode pensar e aquilo aparece numa tela de cinema para ele. Porque o poder do pensamento no mundo espiritual, ele cria e condensa imagens. Ele cria e condensa fatos. Ele se comunica muitas vezes por telepatia. Não há palavra entre os espíritos, comunicação verbal. Existe sempre a telepatia. Ou outros eventos permanecem mais ou menos vagos na sua mente, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribuirá às coisas materiais, viu? Quanto menos preocupado com as coisas materiais, ser mais desmaterializado, e essas coisas não influenciarão ele. Muitas vezes, ao evocar-se um espírito errante que acaba de deixar a terra, ele não se lembra do nome das pessoas que amavam, nem de detalhes que pareceram muito importantes e que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. Aquilo que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. Então nós estamos vendo aí como o espírito ele utiliza a sua memória. Isso foi visto já nos comentários 306 a 1, onde nós ressaltamos esse interesse seletivo do espírito pelas lembranças marcadas por importância. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Essa é uma boa pergunta, né? Não é, Glorinha? Quantas vidas ele vai se lembrar? Né? Vocês podem me acompanhar. As primeiras encarnações ele não vai conseguir se lembrar. Ele era o princípio inteligente, é um princípio inteligente que começa a se individualizar, cria um estado de consciência, diferencia o bem e o mal, cria uma concepção de Deus, um ser maior, cria uma concepção de ser consequente, que os atos dele vão gerar efeitos. Então, a partir dessa mudança do princípio inteligente, gerando essa inteligência nele, ele então vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio e, através do seu livre-arbítrio, vai processando as experiências seletivas que vão conduzi-lo a um processo de conhecimento e de evolução. Enfim, dentro disso, ele vai ter acesso apenas a uma determinada encarnação. Mais além é difícil. André Luiz narra que muitos espíritos lá são hipnotizados pelos socorristas e, mediante o hipnotismo, eles bloqueiam as suas imperfeições e lembram de encarnações passadas. Mas, de fato, há uma limitação, né? Há um limite, né? E aqui o espírito responde isso. Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que um viajante percorreu. Ele vai vendo isso. É um filme, né? É um filme. Mas, como foi dito, ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos. Ele vai vendo isso passivamente, porque ele desejou se lembrar, essas coisas começam a aparecer na mente dele como um filme. Ele não faz exercício, não. Aquilo vai acontecendo. Lembra-se deles pela influência que tiveram sobre o seu estado atual. Sempre isso, esse caráter pragmático. Quanto às primeiras existências, as que podem ser consideradas como infância do espírito,
perde-se no vazio e desaparece na noite do esquecimento. Então ele pode se lembrar muitas encarnações, não é? Mas isso não sabemos a validade também de tudo isso, né? Quanto às primeiras existências, em razão das ainda poucas encarnações, o espírito apresenta reduzido aprendizado intelectual e moral. E por força dessa falta de exercício psicológico espiritual, quase nada retém. Ele não tem a condição de se lembrar. Porém, à medida que reencarna e com isso cria novos conhecimentos, vai progressivamente a sua evolução, podendo diferenciar o que é de importante do que é secundário. E é assim articula um raciocínio analítico. Então ele começa a perceber, se lembrar e começa a criticar aquilo que ele está vendo da sua vida, assinalando um fato do bem e do mal, enfim, ele começa a ter uma capacidade crítica, uma pequena massa crítica. Com essa nova aptidão, fixa-se então no que é de importante e que lhe dá margem disso lembrar-se. Então ele vai se fixar, a partir desse processo, no que é de importante para ele. Por isso, vamos concluir. De toda forma, conclui-se ser todo esse processo de lembranças depender do aprendizado e dos conhecimentos intelectuais e morais adquiridos. Bom, então, nós estamos falando em um espírito se lembrar de uma vida que ele viveu, né? Desencarnou hoje, está querendo, ou alguns anos, está querendo saber da sua vida, né? Então, os fatos de importância, quais são? Eu falei do caráter pragmático. São os fatos construtivos. Vocês concordam comigo? Concordam? Nós temos que nos lembrar, vamos supor que sejamos espíritos, de fatos que movimentam a nossa vida no sentido de nós melhorarmos, de nós nos tornarmos mais positivos. Eu espero que vocês concordem comigo. Agora, se nós puxarmos essa atitude do espírito para a nossa vida atual, nós temos que aplicar isso. Eu conheço pessoas que chegam e dizem assim: você, casamento, você há 10 anos atrás fez isso comigo. O que vale isso? Não vale nada. Quando eu te conheci, você era assim, assado, não sei o quê, eu tirei você dessa situação e agora você está assim comigo. Não vale nada. O passado, aqui hoje, para nós, deve ser lembrado pelo lado positivo, não pelo ranço, sabe? Não pelo sentimento de desconforto, eu não sei bem, como lamúria, como queixa. O mestre oriental, ele diz que o passado deve ser um tapete, que a gente vai e pisa. Para que se lembrar do passado? Pensa que ele é um tapete que você pisa em cima dele. Então, nós temos que ter esse caráter positivo também. Porque senão, se nós nos fixarmos em fatos passados, que as pessoas, ou situações que nós fomos prejudicados, fatos passados esses, e trazermos esse sentimento de esse ressentimento, que é o termo certo, e aí? Nós vamos nos conectar mentalmente com o ressentimento, e aí começa o blá blá blá,
e começa, às vezes, até uma certa depressão. Tem uma música aqui que diz assim: ressentimentos são, não sei o que, são chuvas de verão, papapá. Vocês conhecem essa música, né? Quem quiser pode cantar para mim aí. Conhece? Hein? Então, nós não podemos nos lembrar, ficar fixando em coisas erradas do passado. Homem, mulher, homem, casamento. Eu não quero saber disso, pessoal. Eu não quero saber. Que a tua mãe fez isso comigo, não sei o quê. Eu não quero saber. Não quero saber. Está escutando, Fábio? Não quero saber. Eu quero saber de coisas positivas. Coisa negativa sai fora. Porque eu tenho que pensar no lado positivo para me construir positivamente, energeticamente, psicologicamente, espiritualmente, positivamente. E é isso que o Espírito faz lá em cima. Ele vai se lembrar no que é de importante que lhe dá mais a disso lembrar. Ele é mais pragmata do que nós encarnados. Olha só. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Aí responde o espírito: qual veste imprestável que o incomodava e da qual sente-se feliz por ter se desembaraçado? Bom, o espírito dizer, o espírito não mais apegar-se ao corpo, isso é relativo, porque tem espíritos que por ignorância ainda se acham encarnados. Aqui está errado. Então essa questão de dizer que é uma veste imprestável depende do espírito, porque tem espírito que acha que não morreu. E agora, Pinheiro? Como é que fica? Fica. Que horror. Então vamos ver aqui. Que sensação lhe causa a visão do seu corpo em decomposição? Esse tipo de espírito diz: indiferença é uma coisa que não dá mais importância. Estou numa outra, pô. O que eu vou fazer com aquele corpo, né? Né, Rose? Hein? Já serviu, não serviu bem? Agora dança, vamos para outra. Continua-se com a mesma linha de pensamento. Os espíritos que, por conhecimento e boas obras, não se apegam ao corpo. E, mais uma vez, aqueles ignorantes a julgarem-se vivos. Não é exatamente o que o espírito respondeu a Allan Kardec. Tem exceções. Após certo tempo, o espírito reconhecerá os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido. Para quê? Eu vou sentar daqui a pouco aqui. Você acha que depois que eu morrer, eu vou lá no meu túmulo ficar vendo o meu osso? Que programa é esse? Valtinho, que programa é esse? E vendo as minhas coisas, que programa é esse? Eu estou em outra. Eu tenho outros interesses. Pode dizer. Hein? Hein? Incinerar? Tá bem, então na época ali não tinha incineração na França. Pois é. Pois é. Isso aí depois a gente vai ver ali, porque Allan Kardec estuda isso também. Esse negócio de cemitério, tirar a ossada, ficar ali, não sei o que, blá, blá, blá. Já era, pessoal. Já era. Pior que nem tem jogo de futebol lá para a gente torcer lá em cima. Já era. Fluminense aí, está felicíssimo. Bom, então a resposta é a seguinte:
Algumas vezes, isso depende da maneira mais ou menos importante que considera as coisas terrestres. Mas tem espíritos que são tão avarentos que eles desencarnam e ficam ali em cima das coisas dele, do tesouro deles. Isso aí está narrado em diversos livros. De Ivone Pereira tem um livro muito bom sobre isso. Aqui em repetição, tudo depende da identificação do pensamento do espírito com as coisas e os interesses materiais. É a chave disso. Flávio, é a chave disso. Interesses materiais. Eu posso ter interesses altruísticos, espirituais, ou posso ter interesses materiais. Dinheiro, poder, fama. Não é? Tudo depende do que nós pensamos. Mais identificado com a matéria, apega-se. Mais evoluído, não considera de importância e nem mais pensa ou preocupa-se com o que deixou. Corpo, objetos pessoais, propriedades, etc. Ele se deixa para lá, já era. Então eu pensei aqui 2 exemplos de espíritos após a desencarnação. Um que é ligado à matéria e outro que está nem aí, tá certo? Vamos ver o que está ligadão à matéria, Glorinha. É o espírito, esse aí é mais incrível, eu pensei na Revista Espírita. É um espírito que se considera vivo. Pierre Leguet, o Grand Pierrot, médium Senhora Delan, primeira palestra, Paris, 18 de agosto de 64. Aí eu fui definir um pouquinho o que é Pierrot. Pierrot vocês vão aprender comigo que eu não sabia direito. Só sabia Pierrot de carnaval, de marchinha. Mas o negócio não começou aí. É um personagem originário da comédia italiana, que era um sujeito ingênuo e sentimental e que tinha aquela roupa que a gente vê. Esse que era o Pierrot. Né? Então ele tinha esse nome aí, o Grand Pierrot. Quem era Pierre Leguet? Era um rico cultivador, um pouco interesseiro, morto há 2 anos, e parente da médium lá, a senhora Delan. Era conhecido na região com o apelido de Grand Pierrot, Le Grand Pierrot. A palestra seguinte mostra um dos aspectos mais interessantes do mundo invisível, o dos espíritos que ainda se julgam vivos. Foi obtido pela senhora Delan, que a comunicou à Sociedade Espírita de Paris. Vamos ver a narrativa da senhora Delan. Desde algum tempo, diz a senhora Delan, ouvimos batidas em volta de nós. Presumindo que fosse um espírito, pedimos-lhe que se desse a conhecer. Logo escreveu: Pierre Leguet, dito Le Grand Pierrot. Je suis Le Grand Pierrot. Quiseram um cara bonachão, né, para aceitar esse nome. Aí a senhora Delanne diz o seguinte: eis-vos então em Paris, porque ele morava no interior. Grande Pierrot, Grand Pierrot, vós que tinhais tanta vontade de aqui vir. Ele queria vir a Paris, mas não tinha vindo antes. Aí ele responde: estou aqui, meu caro amigo, vim só desde que ele alude a mãe da senhora Delan, que tinha vindo morar em Paris, e deixou ele. Veio sem mim. Entretanto, eu lhe havia dito que me prevenisse, mas enfim, cá estou eu. Estava aborrecido por não me darem atenção, Carlos.
Le Grand Pierrot. Sois vós que bateis à noite? Onde querias que eu vá? Não posso deitar-me em frente à porta. Quer dizer, ele queria uma cama para dormir, não é, Rô? Aí vai falando. Ele é gozador. Por que caminho vieste a Paris? Então, pudeste abandonar as vossas costas? Isso é uma expressão francesa. Pudesse deixar as coisas? Diabo, eu não posso cavar e estar aqui. Estou muito contente, mas vim pela estrada de ferro. Essa é a primeira. Ele veio de trem, o Grand Pierrot. Segunda palestra, essa logo em seguida. Ela, tendo de passar a rodinha em Chatillon, o senhor e a senhora Adelena ali invocaram Pierre Leguer. Mas então vieste a Chatillon? Ora, eu vos sigo por toda parte. Como vieste para cá? Sois engraçados. Vim na carruagem. É o número, eu na carruagem. Não vos vi pagar a passagem. A senhora Adelina, o senhor não pagou a passagem? Como é que você veio nessa carruagem com a gente? Subi com a Maiana e depois vossa mulher. Penseis que tinhas pago. Eu estava lá em cima, estava lá na boleia, e nada me pediram. Não pagastes? Porque o condutor nada reclamou. O cara que levava carruagem. Então aí é um espírito que acha que está vivo. E agora? Vamos ver um espírito, já que é o membro da Sociedade Espírita de Paris, o Sanson, que ainda na capela do cemitério tem consciência das encarnações. Isso tem que ter ajuda de outros espíritos, né? Porque isso nem é comum. Câmara Mortuária, Paris, 23 de abril de 1862. Pergunta. Ele está lá, o corpo dele está lá, no caixão. Que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? Meu corpo, pobre, mísero despojo, volve ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. Veja essa pobre carne decomposta, morada que foi do meu mísero corpo, pois que purificaste meu espírito. O meu sofrimento, 10 vezes bendito, deu-me lugar um lugar compensador. Por isso é que tão depressa posso comunicar-me convosco. Enfim, aí nós vimos dois tipos de espíritos, um ligado à matéria e outro desligado. E esse era tão ligado, Grand Pierrot, que se achava vivo. E a história é boa lá, que Allan Kardec conta no livro O Céu e o Inferno. Vamos continuar. O respeito que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai essa atenção, a sua atenção para esses objetos? Vamos pensar junto aí? Ah, papai faleceu, papai gostava disso, eu vou guardar tudo que papai faleceu, vou guardar o vestido lá da mamãe, vou guardar as coisas dela, não sei o que, blá, blá, blá. Começa aquela coisa afetiva que a gente tem pelo parente e desloca essa afeição para os objetos. Não toca nisso, essa ânfora aqui é que ela gostava, a mamãe gostava, vou deixar aqui. Enfim, isso é importante, guardar respeito pelos objetos que os nossos falecidos, amados, tiveram? Aí a resposta também é clara. É sempre grato para o espírito ser lembrado. Sente-se feliz. Ser lembrado, hein? Os objetos que dele conservamos, aviva em nós essa lembrança. Mas é o pensamento que os atrai para vós e não os objetos.
a melhor coisa que a gente pode fazer é justamente a prece pelos nossos falecidos, né? Isso que é a base, né? De fato, é o pensamento, energia mental que transita pelo fluido espiritual, né? Aquela energia como um som, cujas moléculas vão batendo no ar, as moléculas do ar, e vão transmitindo o som. A energia mental bate na atmosfera, na energia espiritual, e se transmite. Por isso que o pensamento pode chegar ao infinito. Dessa forma como o espírito, como bem assinalou o espírito comunicante, será sempre o pensamento o veículo de contato entre encarnados e desencarnados. Então nós estamos desmistificando uma opção de coisas aí, né? Aí terminou a nossa aula com a pergunta 311, né? Então nós ficamos com a primeira parte dessas lembranças e a aula seguinte a gente termina. Mas eu gostaria hoje de dizer aqui, de ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é ligada a uma aluna nossa que nós amamos muito, que é a Carola. Eu não pude falar isso antes, porque a aula não podia sofrer interferência desse tipo. Não é? Vocês me entendem, né? Agora a gente pode falar. A Carola sofreu um acidente de ordem mutilante, não é? Foi mordida por um cachorro na face. Lá, um cachorro que ela tem, né? E aí nós vamos ter que ver qual cirurgião plástico que pode trabalhar isso, né? Que é uma cirurgia, são muitas cirurgias, enfim, corretivas, pode dar queloide, enfim, é um caso complicado. Hein? Não, se você pegar meu e-mail, eu mando lá um amigo meu que é cirurgião. Hein? Da Sociedade Brasileira? Vamos ver. Depois a gente conversa. O que eu peguei isso aqui? Eu não entendi. Tem que pegar isso aqui. Então, nós vimos o seguinte, que o problema desses acidentes, dessas tragédias, a doutrina remonta a fatos passados. É o problema de certas pessoas que têm sofrido e são muito boas. E são tão boas que a gente não entende porque essa pessoa passa por tantas situações difíceis. Vocês estão entendendo? Lá em casa, quando cismam comigo, as meninas dizem: doutor Paulo, estão cismando com o senhor, bababá, bababá. O senhor é uma pessoa tão boa, por que cismam com o senhor? Falei: vida passada, minha filha. O que é isso? Falei: não precisa entender, não. Eu entendo mais ou menos esse sistema e eu tenho que ficar resignado, porque eu não vou entrar num negócio desse, porque se eu entrar, não é isso? Eu adio, né, uma situação que eu tenho que resolver nessa vida. Então, quando a gente tem esses problemas, que são problemas que imprevisíveis, nós então temos que muitas vezes remeter à vida passada. Mas um problema das casas espíritas é o seguinte: quando acontece um acidente com uma pessoa, é comum, eu já vi muita gente dizer, é o karma. Eles falam isso com uma dose de crítica, sabe?
de juízo, de sentença, é o resgate, sabe? Eu já vi isso muitas vezes. Já vi pessoas com câncer de mama, a pessoa dizer a outra que era aquilo, não sei o quê. E a visão do espírita não é essa. A visão do espírita é atenuar o mal do outro. Por isso que Deus deu a medicina. Se fosse para pagar karma, para ficar em resgate, para ficar em cima da lei da causa e efeito, Deus não teria oferecido os meios de aliviar nossas dores. Confere, Valtinho. Então a posição do espírito é uma posição de misericórdia. Então essa pergunta aqui é feita por Allan Kardec. Que é a seguinte: deve alguém pôr fim às provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? O que vocês acham? Que desígnios de Deus são esses? Nós não sabemos. Tá certo? Então nós temos o dever, se pudermos, de minimizar pela palavra, pela companhia, por algum tipo de recurso, o sofrimento do próximo. Porque muita gente diz que tem que sofrer, que é o karma. Isso não faz parte da doutrina. Eu tenho um colega médico que diz que isso não faz parte da medicina. Nós não pensamos assim. Nós pensamos sempre dar um jeito. Mesmo quando não pode, a gente está querendo dar um jeito. Então a resposta é essa. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estás nessa terra de expiação para concluir as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros das dívidas que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensa alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam o seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso, sabeis até onde elas têm de ir, e se vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou qual dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como um bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos: é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes: vejamos que meio Pai misericordioso me pôs ao alcance
para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações moral, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos um meio de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim, também como prova, como expiação, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo, porém, que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Em resumo, todos estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, devei-vos esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei do amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então, é isso que nós vamos fazer agora pela Carola. Alô? É isso que nós vamos fazer aqui pela Carola. Nós vamos juntar a força do nosso pensamento, dos nossos sentimentos de amor, de afeto, para que Deus inspire um cirurgião plástico, um especialista na reparação do seu sofrimento e da sua parte estética. Nós temos força. Isso aqui é um condensador de forças, é uma bateria. Nós podemos emitir o nosso pensamento para a Carola, que está no Hospital da Mil, Unimed, aqui na Ayrton Senna, no quarto 246. Unimed, Avenida Ayrton Senna, quarto 246. Vamos juntos. Senhor Jesus, vamos juntos. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, rogamos a vós,
intervenha no tratamento e na recuperação estética da Carola. Que o sofrimento e a expiação por que passa possa ser gradualmente superado pela ação, por ação da vossa misericórdia. Bons espíritos que nos atendem, sejais o instrumento de Deus nesta missão e que ela tenha a boa estrela de ter um cirurgião plástico competente, especialista em rejuvenescimento facial, que possa, utilizando a sua técnica, afastar eventuais deformidades. Senhor, assim como muitos cirurgiões plásticos puxam a pele, acabam com as dobras, fazem sumir as rugas, faça também essa cirurgia com o tempo, o seu rejuvenescimento, não para a nossa glória, mas para a glória de vós, da vossa misericórdia. Hospital da Unimed, apartamento 246, Avenida Ayrton Senna. Assim seja, graças a Deus. Senhor, pedimos por esses nomes que se encontram nesses papéis de radiação e por esses que desencarnaram. E ao terminar a nossa aula, elevamos o nosso pensamento na prece que nos ensinaste. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos os nossos trabalhos no dia 15 de outubro do ano 2014, pela graça de Deus.